Manutenção preventiva de subestação. Iniciando com definições de subestação. Subestação é parte do sistema de potência que compreende os dispositivos de manobra, controle, proteção, transformação e demais equipamentos, condutores e acessórios, abrangendo as obras civis, estruturas e montagens. Componentes de uma subestação. De forma simplificada e tendendo a abranger quase todos os tipos de subestação, os dispositivos de transformação podemos classificar como transformador de corrente, transformador de potencial e o transformador de potência. Os dispositivos de manobra são os disjuntores, chaves seccionadoras para manobra de ligação e religação da subestação. Os dispositivos de proteção são os para-raios, fusíveis e relé. Condutores, para interligação dos sistemas, e para-raios, que também se entra no dispositivo de proteção. Os tipos de manutenção. A manutenção corretiva é o conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar às condições especificadas um equipamento ou sistema após ocorrência de baixo rendimento, defeito ou falha. Pode ter a sua execução programada quando a anomalia for detectada dentro de uma manutenção preventiva. A manutenção preventiva. A manutenção preventiva é feita antes do acontecimento de um problema que tem por objetivo manter o equipamento ou instalação em condições satisfatórias de operar e prevenir contra ocorrências adversas. Ela pode ser dividida em 3 partes de acordo com o período pré-estabelecido. A manutenção preventiva, definida ela em 3 partes, podemos ver a preventiva programada, a preventiva condicional e a preditiva. A preventiva programada ela ocorre em intervalos pré-determinados. A condicional ocorre quando o equipamento apresenta um baixo desempenho, logo não há um intervalo fixo. Então, ela não é um valor mensal, semanal ou anual. Ela pode variar, 1 ano, 6 meses após, depois retornar a 2 meses, de acordo com a avaliação do equipamento. A preditiva baseia-se na probabilidade de um equipamento falhar. Geralmente, esses prazos são determinados de acordo com o fabricante de cada equipamento. Os procedimentos para manobra da subestação podemos simplificar de modo simples, de acordo com essa sinalização. Antes de tudo, de mais nada, o planejamento. Após o planejamento, conferir os equipamentos, manuais, equipamentos instalados e procedimentos. Iniciando-se a manobra real, teremos o desligamento do disjuntor principal. Depois a conferência dos equipamentos. E abrir a chave seccionadora na proteção. Aquela que após o disjuntor. Abrir a seccionadora de medição. Abrir a seccionadora do poste, que é de alimentação da cabine ou subestação, no caso for, e verificar os equipamentos e logo após fazer a sinalização, de acordo com a NR10. É um procedimento que internamente existem vários procedimentos, de acordo com a NR10. É meio que metódico. Você executa uma função e verifica, executa mais uma função e verifica. E sempre observando que a NR10 indica o trabalho de no mínimo 2 pessoas para realização de manobras. Após essa desligação da subestação, para a realização da manutenção, teremos uns itens a mais. Executar o teste de tensão, que no caso é verificar se há ainda tensão nos barramentos para uma medida de segurança. Executar o aterramento temporário,
que é curta-circuitar as linhas de alimentação ao terra e isolar a área de trabalho, para não haver acesso de terceiros. Os procedimentos de verificações e ensaios. Podemos observar que cada item deve ser avaliado de maneira de acordo com manuais e procedimentos de cada um. Os para-raios. Podemos verificar ali que é verificação dos cabos, as condições dos receptores, uma avaliação primeiramente ali visual. Após essa avaliação visual, podemos verificar testes. O teste do aterramento, se ele está em condições, as condições do cabeamento e conexões. A avaliação da seccionadora, realização de limpeza. Após a realização de limpeza, a realização de manobra de abertura e fechamento, as condições de avaliação, a avaliação de isolamento do equipamento, o isolamento de dor, a verificação de resistência de contato, né? E a simultaneidade de contatos, para ver se eles estão ali fechando todos ao mesmo tempo. No caso de transformador a óleo, teríamos mais verificações. Transformador a seco são mais que visual e verificação somente de temperatura, do relé e o ensaio de resistência de resistência do enrolamento e verificação da relação de transformação. No caso, se o transformador for a óleo, teremos a verificação do nível de óleo, o relé Bushlock, que ele é um detector de gases inflamáveis, né, ali dentro, e no óleo o ensaio da resistência dielétrica, que no caso a gente vai utilizar ali o megômetro e o fator de potência, o Doppler. No caso da cabine, a realização de limpeza, verificação das condições de limpeza, pintura estrutural, infiltração de águas. A verificação dos transformadores TC e TP, o transformador de corrente e o transformador de tensão. Verificar se eles não estão intrincados ou com indícios de vazamento. Os terminais primários, secundários e terra devem estar bem fixos e devem ser bem limpos e bem fixados às estruturas. O ensaio que teríamos que fazer, no caso, é a resistência dielétrica, que é a aplicação com o megômetro. Os cabos de alimentação verifica os indícios de aquecimento, condições de isolação, condições das terminações, confere-se as conexões das fases e terra. Os isolamentos devem estar limpos e bem fixos. E também a aplicação da resistência dielétrica com o megômetro. Todas essas verificações nos cabos e ensaios devem constar em uma folha de inspeção. Os instrumentos de ensaios aplicados ali no geral seria o micro-ohmímetro, que mede baixa resistência, que é a verificação dos cabos, se a condução não está com a resistência de oposição, né? O megômetro, para medir as resistências de isolamento do transformador e cabos. O TTR, medir com precisão a relação de espiras de um transformador.
que no caso é para ver se não houve alguma, algum, algum curto ou diminuição de condução do transformador ali, né? O analisador de potência Doppler, que detecta falhas ocasionais na isolação com a maior precisão, e o teste de rigidez de elétrica, o teste do óleo, medir a capacidade de um material de suportar esforços da corrente elétrica sem sofrer danos. É um procedimento ali que geralmente é realizado em laboratórios, né, que verifica ali o isolamento, o ponto de fulgor, né, a que temperatura ele vai se incendiar e as condições que ele vai suportar em picos de aquecimento. Finalizando essa breve resumo da apresentação, a manutenção de subestação abrange-se bastante detalhes. Então não é só a manutenção em si. Ela compreende desde o planejamento, a parte de documentação, que é obrigatória, a instrução e treinamento dos operadores, que no caso tem que ser ali capacitados e treinados e autorizados, o número mínimo de 2 pessoas para a realização das manobras, o desligamento efetivo da subestação ali na área de trabalho. Após o desligamento, essas verificações, e iniciando ali uma verificação visual ao todo. Após essa verificação visual, checagem item a item, que é constado em procedimento. Então é uma coisa, como eu disse, é metódica. É uma coisa quase que repetida, mas que cada caso é um caso. Então cada cabine teria o seu procedimento já especificado em sua construção, em sua avaliação. E definindo ali uma diferença entre manutenção preventiva, corretiva e a preditiva. A corretiva é ali quando se quebra ou ocorre uma falha, ou está eminente essa quebra. Então faz ali a manutenção corretiva. A manutenção preventiva é aquela que tenta prever uma quebra do sistema. Então é realizado, né, ensaios, testes para ver até quando essa manutenção né, ela vai ser realizada, né, se é ao caso de troca ou substituição de equipamento. Dentro dessa manutenção preventiva, ali já se pode observar detalhes para a realização da manutenção preditiva, aquela em que a gente avalia um prazo de funcionamento daquele equipamento, de quando será realizado troca, substituição ou uma próxima manutenção fora dos períodos da manutenção preventiva. E em demais sistemas existem outras manutenções, mas que cada caso é um caso aplicado em cada subestação. Então, de forma simplificada, né, a aplicação ali da manutenção da subestação, podemos verificar que são em cima de bastantes equipamentos e material de limpeza. Que neste trabalho eu avaliei como o fator, né, uma cabine primária de indústria. Se for ao caso uma subestação, né, uma subestação de distribuição, existiria outras manobras e outros procedimentos de aplicação, que no caso seriam a limpeza em loco, né, dos equipamentos, que ali utilizam, como observação ali, alguns produtos para limpeza, que às vezes é o jateamento de um produto para realização de limpeza, né, de poeira, de contaminante dos isoladores,
e desde a aplicação de lubrificante nas chaves seccionadoras. Então o trabalho ali foi de extensa pesquisa, né, difícil compreendimento, porque existem diversos procedimentos em cada equipamento, em cada tipo de subestação. Então foi de grande valia a aplicação da pesquisa.